ele fica mais solto ali, porque o Petros tem muita qualidade. O Hernandes também, né? Não só no desarme, mas também para armar o time do São Paulo. Tem muita qualidade na saída de bola, o Petros. E encaixou bem, né? Mas aí que tá, Paulo Lima, a gente fala muito no Hernandes, que tá acima da média. Hernandes é um dos principais jogadores do campeonato. Mas é importantíssimo o Petros. Foi a primeira válvula dessa virada. Quando entrou no time, ajustou na marcação, um cara que deu personalidade ao meio-campo. A diferencial é que o Hernandes sapeca a rede, né? Bota a bola lá no gol. E o Petros não tem essa característica de finalizador como o Hernandes é. Mas o Petros, hoje em dia, é daqueles caras que você fala assim, é titular absoluto do São Paulo, inquestionável, não tem a menor dúvida. A gente cita muito o Hernandes porque a função dele é ali na frente. É balançar a rede, é fazer gols. Ele encosta mais, mas o Petros foi um que deu um ambiente mais maduro para o São Paulo. E quando o Hernandes chegou, eles juntos dividiram a responsabilidade no vestiário. Agora a gente está falando de contratação, do Jusilei fica ou não fica. São Paulo, lógico, já está pensando em 2018, pensando em reforços. E uma posição que deu muita, não foi pouca não, foi muita dor de cabeça para os técnicos que passaram no São Paulo. Eles estão de olho num goleiro. O tricolor paulista está de olho em Jean, destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro. E apesar de ter apenas 22 anos, o goleiro é um dos principais responsáveis pela boa campanha do Esquadrão de Aço. Mas a negociação não vai ser tão simples. O time baiano quer cerca de 15 milhões de reais pelo jogador, valor considerado alto pela diretoria são paulina. Mas o investimento pode valer a pena, já que Denis e Renan Ribeiro estão em fim de contrato e o tricolor pode começar 2018 apenas com Sidão e Lucas Peri no gol. Bom nome, hein? Estamos na temporada que os goleiros estão se destacando, né, Calheiros? É verdade, bom nome. O Jean tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Às vezes derrapa um pouquinho nas declarações, nas entrevistas. Mas jovem, é um cara meio intempestivo, vai aprender muito. Lógico. Mas tem potencial, hein, E surgiu com qualidade, né? Não é daqueles caras que surgiram ali, ficaram instáveis aqui, aparece ali. Não, ao contrário, tomou conta do gol do Bahia, foi embora e não perde prestígio. Eu acho que São Paulo investe bem. Precisa saber exatamente isso, né? Vontade de se transferir do futebol baiano para o futebol paulista, futebol no centro da capital fortíssima como é São Paulo, futebol milionário, é essencial, fundamental. Agora, o Bahia precisa ser muito bem remunerado, porque é um cara de ponta, né? Assim como a gente estava falando de Gajuna aqui, só para confirmar, são 9 gols nos últimos 8 jogos. Nossa. É o artilheiro da temporada, com 14 gols na temporada. E no Bahia, no futebol baiano, no futebol do Bahia, é o artilheiro com 14 gols. E no Bahia, é a primeira vez na história do futebol baiano no Campeonato Brasileiro que um artilheiro, um atacante, faz gols seguidos em 8 jogos. Nunca aconteceu isso. E na história do Campeonato Brasileiro, vamos lembrar de um nome aqui, né? Charles. Bahia já teve um goleador ali no fim dos anos 80, início dos anos 90. Passado o Beijoca também tem. Beijoca. E agora o Edgar Júnior está entrando no hall desses caras aí, né? A diferença que o Charles... Esse número é importantíssimo, cara. Exatamente isso. A diferença, né, Paulo Lima, que o Charles tem na conta o título do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro jogador a marcar 9 gols em 8 jogos consecutivos pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. É um recorde na carreira dele. E ainda hoje vocês estão falando de goleadores, desse pessoal que gosta do perfume da bola. Hoje nós vamos mostrar uma lista dos goleadores de cada time. Quem é o artilheiro do Corinthians, do Fluminense, do Palmeiras, da Ponte, para o pessoal entender como é que anda aí a pontaria do seu clube. Paulo Lima, reta final do Campeonato Brasileiro, parece que o São Paulo agora está navegando em águas mansas. Z4 já não assusta o tricolor paulista, apesar de estar sempre atento. Vamos para os próximos jogos nessa reta final do tricolor paulista do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que teve muita dificuldade nessa temporada, não foi pouco, não está acostumado a permanecer ali no Z4, já até paquerou algumas vezes em outros anos, mas permanecer como permaneceu esse ano, olha, o São Paulo de fato nunca havia passado. Primeira pedreira, Paulo Lima, fora de casa, vamos de ping-pong para a gente ter ideia de pontos? Vambora. Quantos pontos Grêmio e São Paulo? Eu acho que dá empate aí, Grêmio e São Paulo. 1 ponto para o São Paulo. São Paulo e Botafogo. São Paulo vence. 4 pontos. Coritiba e São Paulo. Eu acho que nesse jogo aí, empate.
5 pontos para o São Paulo. São Paulo e Bahia encerram o Campeonato Eu acho que o Brasileiro. Tricolor leva vantagem também em cima do Tricolor baiano. Opa, Eu tinha não parado em perde quantos? mais o São Paulo. Eu acho que não perde mais o São Paulo. Eu acho que o jogo que corre Vence mais o Bahia? risco... Não peguei. Vence o Vence Bahia? o Bahia. 8 pontos, então. Eu acho que o Grêmio é um adversário duríssimo, né? Mas nessa questão do ping-pong, do resultado rápido, eu acho que o São Paulo leva ampla vantagem. O Botafogo é uma parada duríssima, o Curitiba brigando para não cair. E o Bahia ainda também, assim como o São Paulo, na esperança de uma Libertadores da América. Eu estou confiante pro São Paulo nessa reta final. Quantos jogos? O São Paulo tá 5 jogos invicto? Você falou ontem. Há O 5 Vasco jogos 10, invicto. né? O Vasco E 10. o São Paulo completou a quinta Sim, rodada sem perder. isso. Ou seja, na projeção do Paulo Lima, o São Paulo termina o campeonato com 10 jogos de vencibilidade. Que salto, seria realmente uma saideira aí E bonita seria desse seria campeonato brasileiro. um convite à permanência do Dorival para dar continuidade nesse trabalho no Santos, assim como ele fez no Santos nos últimos tempos, né? Aliás, deixa eu corrigir aqui, o Paulo Lima, meu professor de matemática, mandou Um WhatsApp. um WhatsApp aqui, 5 jogos vencidos em Com 4 são 9. 4 são 9, não é 10, não, Paulo Lima? Eu percebi. Você não me corrigiu, Paulo Eu Lima? preferi ficar aqui. Ô, Paulo Lima. Aí levei um puxão de orelha aqui, mas tudo bem. Previsões de Paulo Lima, tem a classificação aí, só pra gente somar aí. Paulo Lima falou 8 pontos, né? 8 pontos. 8 pontos. Coloca a classificação aqui, só pra gente ver mais ou menos onde iria o São Paulo nessa classificação, se confirmar essa pontuação aí que o Paulo Lima Lembrando, projetou. lógico, que a gente não está projetando os adversários. Claro, É que claro. quando chega um pessoal de Marte, assim, no Bom Dia Fox, de repente, eles estão loucos, como assim? O São Paulo tá na segunda página, né? Vamos ver virar. a segunda página do Brasileirão. O São Paulo, 11º colocado, teria 53 pontos, hein? Volta pra primeira aí, Vamos lá. vamos ver. Onde é que cairia esses 53? Opa! Estaria nesse bolo Olha. aqui, ó. Estaria na Libertadores. G5, mas G7. a gente tem que projetar que são 4 jogos para esses dois aqui também, né? Então, Lógico. complicado, hein? O Calheiro citou aqui as previsões do Paulo Lima. Lá no início do ano, antes de começar o Campeonato Brasileiro, é normal. Todo mundo vem dos campeonatos estaduais e a gente brinca, né? Destaca, olha, acho que o time tal vai bem no campeonato, aquele acho que vai derrapar. Nós pressionamos os nossos comentaristas para eles escolherem aqueles times que poderiam ser candidatos ao título, aqueles times que pintariam como surpresa positiva ou não, mas a gente colocou aqui a grande maioria como surpresa positiva, e os que brigariam para não cair. Lembrando que tudo isso foi antes da bola rolar na primeira partida. Paulo Lima. Minha surpresa tá ali, ó. Tá lá. Tá lá no meio. Lá. O escudo principal é a surpresa. Não, e os exatamente. 3 rebaixados. 3 rebaixados. Os 3 estão na zona do rebaixamento. E a surpresa do esporte, que é negativa. O Paulo Lima, e Boa, outra coisa. Paulo. Não se assustem com isso aqui não, tá? Porque não foi o Paulo Lima que apostou, não. Todo mundo apostou nesses 3 aqui, inclusive este aqui que está falando. Calheiros, a notícia seria aquele que não apostou em um desses 3. Porque foram os times que mais se reforçaram, mais investiram, tudo que a gente já sabe. Agora, Paulo Lima, essa fileira aqui das surpresas, você mandou bem demais, porque nós temos uma surpresa positiva e uma negativa. E o fator surpresa do Fluminense é pela campanha que fez exatamente durante o Campeonato Carioca, né? Tinha uma expectativa muito grande, passou um time muito ofensivo, né? Que evoluiu muito ali com a chegada do Abel, apareceu ganhando a Taça Guanabara, depois brigando com o título pelo Flamengo, dava uma expectativa grande. Mas eu acho que o Atlético, Palmeiras e Flamengo realmente foram candidatos ao título da decepção do futebol brasileiro em 2017. E tem um detalhe aí, né, Paulo Lima? Saiu do Fluminense o cara do time, né? Talvez se estivesse o Richarlison hoje, esse Fluminense poderia estar umas 2, 3 posições acima na tabela. Com certeza. Não é? Com certeza. Tá voando na Inglaterra, no Watford, já se fala, inclusive, em transferência para grandes clubes da Inglaterra. Lógico. Enfim, Saiu cedo. Foi bem. Paulo Lima foi... O que ele mandou super bem aqui, os times de cima quebraram todos. Aliás, uma sugestão aqui para a nossa reunião de pauta. Nós vamos criar uma estatística. Para depois do campeonato, nós vamos divulgar o ranking dos palpites. A cotação dos palpites antes da bola rolar na primeira rodada. Vamos, Paulo Lima tá bem. Eu tô bem no ranking, hein? Tô bem no ranking. A surpresa do Timão. Porque, como diria um amigo meu,
quando o filho tá bonitinho, todo mundo quer criar. É, lógico. Mas aqui, ó, apostar no Corinthians antes do campeonato como surpresa... Ô, Paulo Lima, você atende, você fala da vida também, porque eu tô pensando nas previsões do Paulo Lima. Fora esse daqui, você já pode mandar no WhatsApp só pra mim os números da Mega, mas tem outra. Quando o Paulo Lima esteve presente aqui no Bom Dia Fox, a gente estava falando de seleção brasileira. Quem pode pintar de novidade na lista do Tite, não sei o quê. Aí o Paulo Lima falou assim, tem o fulano, tem o Diego. A minha reação aqui, eu não nego, e você também se assustou, a gente fez assim... Qual o Diego? O Diego do Flamengo? E estava na lista. E eu fiquei pensando assim, E ele é um dos possíveis da lista do Tite para a Copa do Mundo. Tomara que decole e jogue bem. E no dia, Paulo, eu confesso que eu falei assim, acho que a granola do Paulo azedou. O Diego não tá jogando nada. Ou seja, se você quer fazer uma consulta com o Paulo Lima, manda lá na hashtag Bom Dia Fox ter essa sua pergunta. O que o Paulo Lima precisaria resolver na sua vida que a gente encaminha para ele. Eu vou mandar meus problemas. Boa. Ô, Paulo. Paulo Lima, tá bom, né? 10h04, dá tempo de você pedalar agora. Hoje vai até Macaé? Não, hoje uma corridinha na areia fofa daqui a pouco. Então tá bom. E qual é a previsão do jogo de hoje, o resultado? Brasil e Inglaterra? Previsão de hoje? Eu acho que é 2-0 Brasil. Boa, ficaremos mais tarde estarei ao lado da turma do João Guilherme, Expediente Futebol, acompanhando tudo com vocês aí. Bom dia, galera. Um abraço. E até amanhã aqui. Estarei com certeza na audiência do João Guilherme, toda a galera do Expediente Futebol. E a gente vai avançando, hein? Já tem Felipe Facincani aqui com a gente no Bom Dia Fox e muitos assuntos. Isso, muitos assuntos. E agora, neste exato momento, chegou a hora das notícias da